Olá, amigos. Boa noite. Estamos aqui hoje, quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Como sempre, fazemos de segunda a quinta-feira as nossas reflexões. E hoje a obra que temos como reflexão é o livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então agradecemos muito a companhia, o momento em que estamos juntos, aproveitando para esse aprendizado que se faz tão necessário a cada um de nós. Vamos fazer a nossa prece, depois já vamos cumprimentando os amigos, Jane, Yara, Dilza, Rosângela, Célia, sejam todos bem-vindos e vamos fazer a nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações e fortaleça em nós a fé e a esperança, para que consigamos caminhar com equilíbrio, com alegria, com confiança plena, que o melhor sempre está por vir a todos nós. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos lá então, a Cidinha também chegando, Ivete, sejam muito bem-vindas e vamos às nossas reflexões sobre a obra Vidas Vazias, de Joana de Ângeles. Nesse capítulo 11 tem como título Período de Transe. E Joana de Ângeles estava comentando a respeito do mundo. Não é o transe apenas como um transe que dissemos a semana passada que parecia algo vinculado a uma mediunidade, a um transe mediúnico. Não, embora também esbarre nisso, mas é a qualidade de vida onde as pessoas não estão, parece que, bem despertas. Uma grande porção da humanidade encontra-se como em estado de transe, direcionada por outras mentes, um tanto desligada da realidade terrena. Bem, vamos lá. Celina, Brígida, boa noite, sejam bem-vindas. E assim nós vamos recebendo os companheiros, Mara, Divone, que estão conosco também nesse instante. Sejam muito bem-vindas e continuando as nossas reflexões, a semana passada, então, nós vimos a respeito dessa condição. Deixa eu só lembrar de tirar um som aqui, gente, senão pode dar uma microfonia. Tá, mas ficou tudo certinho agora. Então, nós estamos, na semana passada, nós vimos exatamente sobre por que isso está acontecendo na humanidade. E vimos que a causa está nessa psicosfera que se formou com tantos pensamentos negativos, com tanto envolvimento com a materialidade. Por conta disso, claro, é que nós vemos esse comportamento no mundo. E a massa humana, de um modo geral, como nos explica Joana de Ângeles, ela fala que a massa humana caminha quais fantasmas, parecendo fantasmas, arrastando-se no embalo dos ruídos muito grandes, anulando o discernimento e o bom tom, as pessoas entorpecidas pelas sensações grosseiras do primitivismo, desse comportamento mais animalizado. Ela fala também que, por conta disso, as pessoas estão como que arrebanhadas por uma força hipnótica na qual se nutrem e vivem situações selvajadas. E tudo isso favorece a que mentes poderosas da espiritualidade inferior se infiltrem no meio desta humanidade, trazendo e promovendo atitudes mais torpes, mais animalizadas, comprometedoras para as criaturas, enlaçando-as em verdadeiras redes magnéticas, onde elas se debatem, mas não conseguem se livrar. E assim ela descreve o estágio em que a Terra se encontra, também no momento de transição, de mudança. E falando desse estágio que caracteriza a atualidade social, desse comportamento do homem, ela lembra que o ser humano está vivendo um predomínio da natureza animal sobre a espiritual, um individualismo egoísta
e quando ele fracassa nessas conquistas particulares que ele tem, ele vai entrando nesse coletivo confuso de hábitos viciosos, além de problemas que se apresentam e que seriam até solucionados facilmente com a expressão de amorosidade. Porém, esse exercício da amorosidade de Joana que ficou ao abandono e que criou então um volume grande de ausência de amor na face da Terra, onde os valores éticos também que seriam a segurança emocional estão deixando de existir, né? Não estão se fazendo representar. Bem, foi nesse trecho que nós paramos, né? Exatamente aqui. E aí ela vai fazendo a sua análise dizendo: vive-se um transe pestífero. Olha, pestífero, então vive-se um estado de entorpecimento, de letargia, pestífero, quer dizer, está trazendo consigo condições de doenças, desequilíbrios, é essa condição que está sendo vivida na face da Terra. Daí talvez estejamos vendo mesmo muitos comportamentos que a gente classifica, né? A medicina mesmo classifica como doenças mentais, pessoas desequilibradas. E nesse transe pestífero que a Terra tem vivido, narra Joana de Ângeles, vitaliza miasma psíquicos que se transformam em vírus e bactérias agressivos que infestam o organismo em desarmonia. Então veja bem, há essa condição, né, é um campo propício a que esses vírus e bactérias agressivos surjam. É essa própria psicosfera que se forma, essa condição que se apresenta, é que favorece a que vírus e bactérias novos vão surgindo a cada dia, a cada instante. O campo é fértil, eles são oportunistas no seu despertar. Favoreceu, deu condição, vão surgir. Então, diz Joana, surgem doenças e distúrbios individuais de etiologia desconhecida que dizimam os incautos. Então, nós estamos vivendo dentro do quadro da pandemia, o mundo já há 18 meses vivendo isso, doenças que até então não conhecíamos. Sim, conhecíamos a família do SARS-CoV, a família que trazia a gripe, estava tudo dentro desse quadro. Mas, de repente, surge esse que vem de uma mesma família, porém, muito mais agressivo, com consequências diferentes, com sintomas diferentes, onde não se sabe até hoje, em 18 meses, nós não temos ainda uma linha de proceder clara, que seja a ideal, a recomendada, a comprovada. Não temos sequer essas vacinas que temos, sim, que estão surgindo, nós sabemos que elas estão na condição de serem experimentais, porque não houve tempo hábil para que elas pudessem estar 100% garantidas, atuantes e com todos e quaisquer sintomas adversos que pudesse trazer sob controle. Não existe esse controle. Então a ciência, no momento, está lidando exatamente com isso. Doenças e distúrbios individuais de etiologia desconhecida. Outras doenças também, nós estamos falando da pandemia, mas são tantas síndromes que surgem, tantas manifestações de doença que até então não se conhecia, e começa a pesquisar na literatura e às vezes descobre-se um caso em 1 milhão e de repente esses casos estão aumentando. Enfim, estamos lidando com o novo a cada instante. Então, ela completa essa frase dizendo que essas doenças e distúrbios individuais de etiologia desconhecida às vezes dizimam os incautos.
os que não são cautelosos, que não têm cuidado. Então faz parte hoje do nosso cuidado de preservação da vida seguir as regras que estão sendo estabelecidas, como aquelas que podem trazer um pouco de resguardo, de proteção para nós. Então aquelas medidas que nós estamos vendo de higienização, distanciamento, uso de máscara, álcool gel, enfim, não estamos tão próximos, em contato tão direto como antes fazíamos. Nesses 18 meses nós temos aprendido a viver um tanto à distância uns dos outros, como medidas de cautela, são medidas para desenvolver em nós esse espírito de cautela, de cuidado, para evitar males maiores ainda. Não queremos dizer com isso que todos que se exponham ou tenham alguma atividade, que nós sabemos que tem profissões que não puderam parar, onde os profissionais estão sim em atividade normal, nunca pararam, estão mais expostos. Nós não queremos dizer que por conta disso eles vão adoecer, não. Aqui também tem as nossas razões particulares, né? Os nossos débitos que precisamos resgatar, enfim, nós ainda estamos dentro desse quadro. Mas o que é que nós vemos é que um pouco de cuidado para nós será muito bem-vindo, até que tenhamos uma margem de segurança maior diante das dificuldades. Mas existem outras e outras doenças. E ela vai chamar a atenção para o pensamento. Veja que nós temos tido sempre esse recadinho, né? Em todas as obras espíritas, nós acabamos esbarrando com essa questão do pensamento, do cuidado, da casa mental, daquilo que estamos alimentando dentro de nossas mentes, porque nós estamos dando a isso vida, vigor, vitalidade. Então o pensamento de Joana de Ângeles é o dínamo gerador de forças, por ser a casa mental, a emissora de ondas que se transformam em ideias e se condensam em fenômenos materiais. É aquele processo que sempre nós falamos. Quando pensamos, nós formamos a ideia, vestimos com o colorido de nossas mentes, de nossas consciências e alimentamos fazemos a ideoplastia da nossa ideia, alimentamos isso de tal forma que se concretiza. Por isso que temos que ter cuidado. Mas por que se concretiza? Porque a casa mental é emissora de ondas, a mente emite ondas que se transformam em ideias e se condensam em fenômenos materiais. São ondas vibratórias e que vão se condensando e por isso dão materialidade aos pensamentos. A cada momento, novas propostas de prazeres surgem. A cada instante o homem se envolve nessa busca do prazer. Recreações variadas e inconsequentes arrebatam as multidões desestruturadas. Porque nada contra a alegria. Nessa semana ainda nós vimos também uma página sobre a alegria, a distração, a alegria, a busca natural do prazer. Claro que nós queremos ter prazer na vida, naquilo que estamos vivendo, mas acontece que, de um modo geral, as pessoas extrapolam o limite do ideal, do bom senso, e por conta desse extrapolar, geram consequências danosas para si mesmo. Mas por que os homens extrapolam? Porque os seres humanos acabam se envolvendo dessa forma e se comportando como essas multidões desestruturadas? Porque há o vazio existencial. Esse vazio existencial que é o gozo material não preenche, porque é de breve duração. Então, naquele momento que a pessoa está ali envolvida, ela está muito bem, ela está dentro daquele quadro, está se sentindo mais alegre, plena, satisfeita.
Daqui a pouco passou. Então, para as coisas materiais, nós sempre dizemos, ela cobiça um carro novo que está numa revendedora e ela vai tentar sim buscar esse carro e ao adquirir está ali feliz da vida pela conquista. Quanto tempo dura essa felicidade? Daqui a pouco já tem um outro modelo, ela já não está mais contente com o seu, o vizinho também comprou igual, ela fica com raiva. Por conta disso, a sua felicidade se foi. Durou muito pouco tempo, porque nós estamos colocando a nossa felicidade em cima dessas coisas materiais, que são passageiras, que não satisfazem-nos momentaneamente. Olha, eu tenho que dizer uma boa noite para um colosso de gente que está aqui. Cláudia, seu Antônio, Brígida, Sérgio, Rosana, Cleusa, Rosa, Renato, Mara, Kazuco, vamos lá, quem mais? Edith, Laura, Marta, Simone, Regiane, sejam todos muito bem-vindos, porque a Marta está dizendo, infelizmente, é exatamente isso, é triste demais o que estamos observando. É esse mundo se consumindo nos enganos. Boa noite, Thaís, Silvia, Sebastiana, Silvia Santos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Desse vazio existencial que Joana está nos dizendo, e que o gozo das coisas materiais não preenche por muito tempo, é de breve duração, cada dia mais se avoluma a degradação moral e o sentimento embriagando as criaturas. Ele quer descobrir outros caminhos, outros prazeres, outras sensações, porque está esvaziado, não se satisfaz, porque na verdade está satisfazendo a parte material, mas o ser em si mesmo está vazio, por isso ele sofre e está pedindo socorro. E o socorro, Joana vai continuar falando sobre ele, quando a situação se tornou então desesperadora entre os seres humanos em cada fase da humanidade mesmo, há momentos, né? Nós vemos assim, há momentos de trégua, onde tudo está bem, tudo corre tranquilo, a vida está serena, de repente parece que vem uma tsunami e vira tudo no avesso. Então nós temos fases em nossas vidas de movimentações mais abruptas, e nesses momentos muitas pessoas se desesperam, né? Estão muito frustradas, desesperadas. Então, quando a situação se tornou para a pessoa desesperadora dentro de cada fase, os céus deram oportunidade para que antigos mártires missionários do bem e da caridade renascessem no mundo para o despertamento dos anestesiados nas ilusões infelizes. Então, olha que interessante, né? Quando parece que tudo está perdido, quando tudo está muito difícil para nós, os céus provêm e permitem a reencarnação, o surgimento no seio daquela sociedade que está conturbada, diante daquela aflição, daquele momento mais difícil, permite então que criaturas nobres venham a coabitar, venham a habitar junto daqueles que estão em aflição, para tirá-las daquele estado, para amenizar a situação, para positivar a vida. E esses espíritos nobres, que não necessariamente precisariam estar vivendo aquela situação difícil, eles se oferecem para arrancar do transe nefasto os irmãos que não têm sabido resistir às atrações do mal. Vem lá aquele espírito missionário, aquele espírito bom, aquela criatura de raiz firme na sua fé, nas suas convicções, na sua moralidade e sem medo da luta, e ela vai e vai arrebanhando aqueles que estão caídos, aqueles que estão com a dificuldade, para trazê-las, para tirar daquele transe, entorpecimento mental, para que aquelas criaturas mudem as suas cabeças. Então nós temos muita coisa nesse aspecto acontecendo.
Dentro dos territórios religiosos, né, das mais diferentes religiões, nós vemos tantos despontam alguns líderes religiosos que falam mais a linguagem do povo necessitado de clareza, e ao falar mais essa linguagem cativa uma população que estava aí mais com dificuldade de viver. Não condena, porque não tem o que condenar, muito pelo contrário, ele quer retirar daquele ambiente de sofrimento e de dor aquelas criaturas, e assim ele torna aquilo que Jesus falou para Pedro: sereis pescadores de almas. Eles estão a fim de passar a rede, estão a fim de arrebanhar essas criaturas e conduzi-las para um caminho melhor. Então vemos muitas pessoas trabalhando nesse sentido na face da terra, pessoas de caráter nobre fazendo isso. Nesses períodos, então, de aflição, que, como o momento atual que a terra está vivendo, a angústia domina as emoções. Todo mundo num estado de expectativa, angustiado, aflito, não sabe o amanhã, as incertezas, tudo isso pesa, as dores, as aflições vão pesando, as emoções, as outras emoções mais nobres de felicidade, elas estão ali assim, sucumbindo diante do peso. A Mara colocou uma imagenzinha aqui da nuvem negra chovendo. Será que está chovendo em São José, Mara? Ou essa nuvem negra é dessas vibrações densas que nós estamos tendo? Eu acho que nós podemos ver as duas coisas. Bem, boa noite, Rosa, boa noite, Betinha. E nós, então, vamos ver na fala de Joana, ela dizendo que o sofrimento se oculta em sorrisos de embriaguez e de paixões imediatistas. Veste-se uma fantasia, uma máscara de alegria e todos os estupefacientes que a terra oferece servem para desviar, para fazer a pessoa perder essa noção mesmo da tristeza, e de repente ela se mostra toda sorriso e, no entanto, não é bem isso. Certa vez eu estava lendo a respeito, era um palhaço dando testemunho dele, e aquela pintura de palhaço no rosto, com aquele eterno sorriso do palhaço, que também a obrigatoriedade de fazer as pessoas rirem das palhaçadas que ele é capaz de apresentar, e ele estava extremamente sofrido porque tinha perdido um filho na ocasião, e no entanto ele tinha que trabalhar fazendo os outros rirem. É a máscara, coloca-se a máscara para que não se percebam a dor. Então esse estado de angústia faz com que muitas pessoas se escondam atrás de máscaras que a sociedade espera ver, o falso sorriso, mas está ali retratado, né? A angústia, de alguma forma, diz Joana, é necessária ao processo de evolução. Claro, faz parte, porque quando nos angustiamos por algo, vamos atrás de solução, vamos tentar mudar alguma coisa, e ela nos empurra, mas dentro daquele limite em que cumpre o seu papel, desanuvia, desaparece. E há situações, pessoas que mergulham nesse estado e não conseguem mesmo se libertar dele, né? Então, tanto a Mara como a Regiane falando desse sorrir, mas a realidade dentro é outra coisa. Se obriga, né, a uma aparência para os outros que estão conosco na caminhada, e enfim, cada um sabe lá a razão, e por trás as lágrimas estão sendo escondidas. Mas nessa questão da angústia até servir como um processo, fazendo parte de um processo de evolução, Joana vai usar aquele exemplo da borboleta. Então, a lagarta, que é aquele ser que rasteja e que diz, ela acaba se colocando dentro de um casulo, e ali ela se retorce naquele casulo, ela se debate naquele escuro, naquela coisa fechada, ela se debate, né? E
Aí diz ela assim: a lagarta que ambiciona voar em forma de borboleta leve retorce-se no casulo, experimenta mudanças totais e consegue sair do solo para planar nas correntes aéreas. Ela é lagarta e sonha voar como borboleta muito leve, mas para chegar à borboleta, ela tem um momento de extrema angústia, de extremo desgaste, de extrema luta interior e de metamorfose, transformação total. Porque, na verdade, no seu debater, ela tem uma disjunção molecular, se nós pudéssemos dizer assim, e ela se realinha, as moléculas se realinham em outra estrutura que dá origem à borboleta. Então é como um morrer e um nascer diferente, um surgir outra criatura. Mas é um estado que cobrou dessa lagarta, para que ela se transforme na borboleta, cobrou mesmo um momento difícil no seu existir. Assim também o espírito vê-se constrangido ao camartelo das injunções, às vezes penosas, para ascender no rumo da grande luz. O camartelo é uma ferramenta, né? Uma ferramenta semelhante ao martelo mesmo, que tem uma face chata, a outra bicuda, que é para esculpir pedra, enfim, entalhar alguma coisa. E são batidas, e muitas batidas, muitos ferimentos na pedra ou na madeira, para que uma obra de arte possa surgir. Então diz, o espírito vê-se constrangido ao camartelo das injunções, das dificuldades. Cada dificuldade que nós enfrentamos é como essa martelada. Para sair a obra perfeita depois, para sair o melhor de nós, passamos por momentos difíceis, às vezes penosas, para ascender ao rumo da grande luz. Então há momentos de dor, há momentos de angústia para que as transformações se façam e então possamos caminhar mais um trecho com tranquilidade. És membro dessa grei sublime, capacitada para o soerguimento moral da humanidade. Isso aqui é fantástico, o que Joana está afirmando. Quem hoje está vivenciando as angústias, aflições, mas está lutando com isso e daí tirando lições, proveitos que possam fazer diferença, e é aquilo quando a gente diz, tá, quando tudo isso passar, a vida volta ao normal, e a vida não vai voltar àquele normal que conhecíamos até então, porque o normal será diferente. Quando tudo passar, o normal não será mais aquele que nós conhecíamos. Vai haver uma transformação na maneira de pensar, na maneira de agir da maioria das criaturas. Outros valores foram despertados e ela diz que nós somos membro dessa grei sublime capacitada para o soerguimento moral da humanidade. Então não é por acaso que nós estamos aqui vivendo a situação que o mundo está vivendo agora. Esta humanidade terrena que aqui se encontra, e dentro desta humanidade, aqueles que estão lutando e que estão tirando proveito, lições proveitosas para o seu próprio existir, são pessoas que estão aqui, que vieram mesmo escolhidas para ajudar o soerguimento moral da humanidade, a melhoria das criaturas. Então, dentro dessa humanidade terrena de hoje, na face da Terra, nós temos uma parcela de trabalhadores do bem, reencarnados na proposta de ajudar a mudar o pensamento, a maneira de agir da maioria das criaturas. Então, estamos em tarefa, somos membros desse grupo, desse grupo sublime, capacitado. Ninguém veio aqui desprovido de auxílio, desprovido da capacidade ou da qualificação para agir.
Então estamos aqui para fazer diferença, não para nos mantermos dentro dos quadros anteriores. Alguns que estão participando do movimento revolucionário permanecem na espiritualidade, a fim de sustentar os que se sacrificam no corpo, que lhes é imposto, e tenham assistência especial até a etapa final do compromisso. Então, uma leva se encontra aqui, no meio da humanidade, para segurar as pontas, não deixar a peteca cair, que essas são expressões populares, mas quer dizer, para ajudar a alavancar isto. Mas não estamos sós, não estamos abandonados, estamos ajudados por uma parcela maior ainda que está no mundo espiritual, dando força, orientando, intuindo, conduzindo para que as coisas possam caminhar como devem caminhar. Para que bem atendam essa específica tarefa de despertamento para a iluminação, porque as pessoas estão descobrindo que não são só as coisas materiais que importam. Vidas importam mais, pessoas importam mais, saúde importa mais, família importa mais. Então, de repente, puxaram um freio de mão com tanta força que tudo parou, para a gente começar a ver o que é que importa mais, o que é que nós temos que valorizar mais. Então, é o despertamento para a iluminação da consciência. Acorda, tu que dormes, isso está no Evangelho. Levanta dentre os mortos. Levanta-te, porque estava como zumbi, como diz aqui, estava adormecido, estava em transe. Acorda, veja a necessidade do momento, aprenda o valor necessário. Por conta disso, ele diz, para que atendam essa tarefa de despertamento para a iluminação, serás convidado, olha o convite, aos desafios das sombras e ciladas do mal. Não adianta. Quando nós dizemos assim, as pessoas dizem, eu queria tanto ter mais paciência, e Senhor, me dê paciência, né? E aí as coisas parecem que se fervem, aí a confusão fica maior, aí aqueles que são os que sempre nos dificultam a questão da paciência, parece que ficam mais agressivos, e ali, mas nós pedimos a paciência. Por que que Deus agora piorou? Não, para eu desenvolver uma virtude, eu tenho que exercitar. Então, se eu quero a virtude a virtude da paciência comigo desenvolvida, eu vou ter que exercitar onde? No lugar em que ela se faça necessária. E ela é necessária justamente junto dos mais difíceis, das situações mais difíceis. Assim, tudo que é tarefa, exercício e aprendizado, ele solicita de nós aplicação, ele solicita de nós o exercício, a repetição, até que fique totalmente introjetado em nosso ser. Por isso, hoje, já que queremos ajudar na iluminação de consciências, o despertamento para a necessidade da iluminação desses valores morais que estavam já perdidos no meio da humanidade, serás convidado ao desafio das sombras. Sombras representam ignorância. E essa ignorância que hoje usa da palavra, que arquiteta planos, que faz leis, convida para um punhado de coisa errada, tirando esses valores básicos da iluminação da criatura. Então, estaremos frente a frente com isso, não tem como escapar. Para dar o testemunho da não aceitação, do fazer diferente, do entender o que é melhor, nós precisamos estar frente a frente com isso. Os desafios das sombras, ciladas do mal. Mal é a ausência do bem. E armam-se ciladas para ver se a gente cai, se escorrega, se desiste. E, no repente, a gente pode cair.
Então, para nos fortalecer, nós temos que é com um terreno minado. Diz pra gente, olha, você vai correr num terreno minado, você tem que prestar atenção. Onde é que você está pisando? Porque se pisar fora, vai explodir tudo. As ciladas do mal são assim, é o terreno minado na face do planeta Terra. Onde é que nós estamos pisando? Que caminhos estamos seguindo? E por conta disso é que nós vamos conseguir vencer ou não essas dificuldades, nos tornando mais espertos, mais hábeis, mais produtivos, mais proativos, permanecendo intimorados e fiéis no dever aparentemente vencido. Então, nós estaremos dando esse testemunho, permanecendo intimorados. Vamos em frente, fiéis no dever aparentemente cumprido. Aparentemente vencido porque deveres outros virão. Nós recebemos algumas tarefas, alguns deveres, estamos dando conta, porém outros virão com o tempo. Trata-se de uma verdadeira guerra de ideias. Olha aí se não é isso que estamos vivendo atualmente, especialmente por conta dos nossos meios de comunicação. É uma guerra de ideias, cada um pensando de um lado sobre um assunto. Alguém coloca alguma coisa numa rede social e vem aquele bando inteiro colocando o seu ponto de vista, um rebatendo, e entre eles mesmo, aqueles que estão mandando suas mensagens, dando o seu parecer, começam discussões entre eles mesmos. Às vezes a pessoa que colocou aquela postagem nem tinha uma intenção tal, o outro com os próprios olhos enxerga uma intenção que não era aquela. Porque é isso que ele consegue ver. Então, e defende as ideias, cada um defendendo as suas ideias. É uma guerra, trata-se de uma verdadeira guerra de ideias que se tornaram vidas necessitadas de socorro e vitalização. Porque muitos têm sim as ideias, cada um defendendo as suas ideias, e muitos estão amortecidos. E por estarem amortecidos, seguem qualquer coisa, são esses que precisam de socorro. Esses que estão amortecidos precisam de socorro e vitalização, porque estão enfraquecidos, precisam então de vitalização. Não aguardes compreensão generalizada nem apoio emocional. Não vamos ter 100% de aprovação, não vamos ter apoio generalizado, sempre vai ter a contrapartida, sempre vai ter aquele que é contrário àquela ideia. Então não aguardes compreensão generalizada. Se você quer agir no bem, se você quer defender uma bandeira do Cristo, uma conduta moral X, se prepare, porque nem todos vão aceitar, nem todos. Então não queira uma compreensão generalizada e nem apoio emocional, porque muitas vezes você não tem a resposta desejada. As vítimas do transe, ainda mais quando você quer ajudar alguém que está nessa condição de entorpecimento, né? de uma via errada, errada porque para ele está certo, mas errada em comparação à lei de Deus, que é a lei do amor, a lei do crescimento, a lei do bem, da conduta moral. Ele está seguindo um caminho desviado, ele está num desvio. Mas as vítimas do transe não estão dispostas à reabilitação, ao reencontro com a lucidez. Às vezes nós queremos ajudar, nós queremos oferecer o diferente, porque nós também já precisamos, já recebemos. Quando eu estou falando nós, não é que somos melhores, não. Mas é que já estamos em condição de enxergar alguma coisinha e temos recebido constantemente ajuda de outros que estão à nossa frente. Outros estão à nossa frente nos ajudando e nós temos que ajudar aqueles que estão mais atrás. Mas não esperemos muita resposta, porque
As pessoas às vezes estão dentro daquele transe, daquela inércia, daquela falta de vigor e ela não quer mudar, ela está acomodada dentro daquele quadro. Outros que também são sustentados pelo sopro nefasto tecerão armas contra ti. Tem aqueles que não vão dar valor e tem aqueles que além de não dar valor ainda vão causar confusão. Vão armar, vão equiparar um sopro nefasto, tecerão armas contra ti, infligindo-te dores e punições perversas para que desanimes. Obstáculos vão ser colocados, dificuldades de todo naipe vão ser trazidas para que a pessoa desista de querer fazer o bem, de querer melhorar, de querer levar à luz. Não estão interessados e querem dificultar. Formarão grupos bem organizados para o combate e se multiplicarão, surpreendendo pelas armas de que se utilizarão para destruir-te, para silenciar-te. Gente, quando a gente vê isso aqui, olha esse parágrafo de Joana de Ângeles e podemos levar para situações que estamos vivendo aqui no nosso país. Formarão grupos bem organizados, os que estão dispostos ao mal, à perversidade, às conquistas materiais. Formarão grupos bem organizados para o combate e se multiplicarão, surpreendendo pelas armas de que se utilizarão para destruir-te, para silenciar-te. É um desejo de que não apareça o que é bom, de que não se fale o que é bom, de que não mostre um caminho melhor. A gente está vendo isto. Barreiras enormes se erguendo para que a luz não surja, para que a libertação das criaturas não surja. Porque enquanto as criaturas estão atoleimadas, estão perturbadas na sua mente, é fácil conduzir. Difícil é conduzir aquele que é lúcido, capaz de fazer as próprias escolhas e marcar território. Esse é difícil. Então, aquele que quer dominar nem sempre quer que o outro tenha qualificação de resistência, de opinião, de posicionamento. Ele quer mais é que o outro continue do jeito que estava, porque assim ele domina. Mantém-te atento e não revides, caindo nas sórdidas armadilhas que sabem preparar. Fica atento, fica de fora, fica quieto, não revida, não adianta, porque se revida, o outro vai de novo e aí fica aquela guerra, aquele vai e vem, desgastante, difícil para as pessoas. Permanece fiel ao compromisso com Jesus. O compromisso é com Jesus, é com tudo que ele ensinou, é com tudo que ele mostra como um caminho de libertação da criatura, é com a proposta mais espiritualizada. Então permanece fiel ao compromisso com Jesus, que enfrentou situação equivalente, porque ele também padeceu tudo isso, sempre perseguido, porém amoroso sem cessar. Mesmo perseguido, mesmo judiado, mesmo injustiçado, ele continuou fazendo o seu trabalho, continuou dando o seu testemunho da grandeza do amor de Deus. Não te surpreendas ante as pequenas vitórias que apresentarão, recordando-te que a batalha final é que decide o conflito. Aqueles que estão nessa condição do mal, do negativo, do mais difícil, da inércia, que não estão desejosos da mudança, eles vão ter pequenas vitórias, claro, mas o que Joana de Ângeles está nos dizendo? Recorde que a batalha final é que decide o conflito, não são as pequenas vitórias no meio do caminho, por isso não se pode desistir, por isso temos que insistir, porque lá na frente nós vamos ver o resultado. A gente vê muitas falas a respeito de mãe, e o Chico ainda dizia, né, que a oração de mãe arromba até a porta dos céus.
Mãe não desiste fácil, não. O filho apronta e ela vai à luta, vai à luta, vai à luta. Tem hora que ele ganha campo, mas a batalha final é dela, para ajudá-lo na caminhada. Essa luta final não foi, no caso de Jesus, não foi a sua crucificação, porque parece que a história acabou ali na crucificação. O mal venceu, porque Jesus foi trucidado naquele momento. Então ela diz, não, a luta final não foi a crucificação, mas a sua ressurreição, que demonstrou a vitória da verdade. Então tudo aquilo que ele dizia e que condenaram, que diziam que não era verdadeiro e que ele acabou sendo crucificado e todo mundo aplaudiu, que beleza, então acabamos com ele, tiramos essa criatura aqui do nosso meio, e engano. Porque ele ressuscitou, ressurgiu mais belo, mais forte, mais lúcido do que nunca, podendo ainda orientar e dar aos seus mais segurança, mais veracidade. Ele deu testemunho da verdade com a própria ressurreição. Essa é a vitória dele. Mostrar, sim, a imortalidade, a vida que continua, que nada daquilo que fizeram com ele podia impedi-lo de cumprir a sua mensagem, a sua tarefa, o seu trabalho, porque ele ainda deu continuidade após a crucificação. Para mostrar para todos nós que é assim, a batalha final, o final da grande batalha é exatamente a vitória da verdade, a vitória da luz. Não podemos esquecer que trevas é somente a ausência de luz. Onde a luz entrar, a treva vai deixar de existir. Acabou. Joana de Ângeles, então, vai fazer mais 2 anotações a respeito, dizendo que nada consiga bater o teu ânimo. Então, são recadinhos dela para todos nós. Nada consiga bater o teu ânimo, nem cedas à dúvida, que é uma nuvem dificultando a claridade do raciocínio. Cada vez que nós duvidamos, pela simples dúvida, nós não temos a claridade da visão. Então, é ter ânimo, ter a certeza, com a fé. Ontem nós falamos muito sobre a fé, a lição era a tua fé, que é o que Jesus chamava atenção. Por isso é que, e hoje Joana vem dizendo, olha, nada consiga bater o teu ânimo. A criatura que tem fé não vai desanimar fácil. Nem cedas à dúvida, tem confiança no que foi proposto, porque a dúvida é uma nuvem dificultando a claridade do raciocínio. Não deixa a gente ver com clareza. Um segundo conselho de Joana, luta contra as tuas fracas forças e não te deixes abater, não te entregues. É respirar fundo e continuar de novo. Aí eu me lembro, minha mãe usava muito um trecho de música de época, há tanto tempo, quando ela dizia, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E é isto. Temos que a cada período levantar, sacudir a poeira. Ontem nós ainda falamos de Jesus dizendo que se nada desse certo naquele lugar em que fomos, com aquelas pessoas que queríamos ajudar, que a gente se retire e bata até o pó da sandália, quer dizer, não guarde nem as lembranças. E a minha mãe dizia, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E continua. Então nós temos que não nos entregar. A hora sim que a gente vê tanta coisa errada, tanta dificuldade, que diz, meu Deus do céu, será? Né? E aquilo a gente sente o peso, mas instantaneamente recorremos à prece, ao pensamento mais positivo, e a confiança volta, respira-se e continua confiando mesmo, sabendo que não estamos sós. O Evangelho é canção de alegria inefável e a ti está confiado, a nós, a todos nós. O Evangelho não como uma lição piegas de ficar repetindo as palavras,
Mas lembremos que o Evangelho significa a boa nova de Jesus, a fala dele sobre o reino dos céus, sobre a condição de vida da criatura e a lei de Deus. É isso que está entregue a nós, está confiado a nós. Vive-o. Não é? Não é questão de pregar, é viver. Vive-o em toda a sua magnitude. Não concedas espaço ao temor ou à entrega do amolentamento, porque vamos ficando molinhos, sem força, que logo mais desaparecerá no fragor da batalha redentora, se permaneceres intocável no teu dever. Então é seguir adiante. É seguir adiante, é cumprir aquilo para o qual viemos, cada um de nós, e muitos perguntam, mas qual será a minha missão? Qual será a minha missão? Não importa perguntar muito, importa que onde nós estamos é exatamente onde nós precisamos estar, com quem precisamos estar. Então, mais do que pensar qualquer missão diferente, a nossa missão está exatamente ali. Porque se assim não fosse, nós já estaríamos em outras paragens, com outras criaturas, envolvidas em outras histórias. Se ainda estamos naquele núcleo, naquele ninho, com aquele grupo de pessoas, dentro daquele quadro, a nossa missão está ali. Qual é a nossa missão? Iluminar. Iluminar. Através da nossa fé, através do nosso exemplo, através da nossa palavra boa, através do testemunho no bem. É isso que nós podemos fazer. Porque se tivéssemos que ter grandes missões na vida, não estaríamos presos a um grupo menor de criaturas. Estaríamos aí no meio do mundo, entregues a uma grande parcela dessa humanidade. Mas como estamos dentro de núcleos menores, significa que a nossa missão está aqui mesmo onde nós estamos. E aí encerrava esse capítulo 11, que falava então desse estado de transe. O que nós temos que colaborar e temos que abraçar como tarefa é fazer desaparecer de perto de nós, e especialmente daqueles que conosco convivem, esse estado de transe. Que essas mentes possam despertar, que essas mentes comecem a enxergar um pouquinho mais. Ah, mas não responde da forma como eu gostaria, ou com a velocidade que eu gostaria. Não importa. Lembrem-se da passagem do semeador que também foi falado ontem. Sementes, as mesmas sementes, caíram em solos diferentes que Jesus diz que representa o coração das criaturas. Umas vão demorar mais para germinar, outras menos. Outras vão germinar e não vão à frente, e outras vão produzir. E dentre as que vão produzir, tem aquelas que vão produzir pouquinho, as que vão produzir mais ou menos e as que vão produzir muito. Então, nós não podemos desistir de semear. Esse iluminar a que estamos convidados é a semeadura do bem, onde nós estivermos, através de palavras, através de atos e através de pensamentos. Que nós possamos, sim, fazer esse trabalho. Jesus está contando com os seus para esse mundo melhor. E nós, puxa, já estamos nos instantes quase finais, mas vamos a um trechinho do capítulo 12, porque é quase uma continuação disso que estamos falando, que tem o título Recorre à Oração. Como nós dissemos, às vezes temos a dificuldade, né? Sentimos também o baque, arriamos um pouco a bateria, mas quando nos lembramos de uma oração, de uma palavra boa, vamos revigorando. Por conta disso, Joana entra então com esse capítulo Recorre à Oração. A oração, diz ela, é o sublime instrumento de nutrição da alma. Nós pensamos sempre em nutricionistas, em escolher os melhores alimentos para o nosso corpinho, para que ele fique saudável, para que ele tenha força, vigor, saúde, para que ele tenha uma boa qualidade de vida. Mas nós temos que pensar em nós mesmos, espíritos. Procurar o grande nutricionista da alma, que é Jesus, para que ele faça ali,
prescreva para nós, e Ele já deixou prescrito, qual seria o alimento necessário para nutrir-nos enquanto almas. A oração é um deles. É o sublime instrumento de nutrição da alma. Ela vai servir como tônico, como energia, como vínculo de segurança e facultando então a harmonia total. Como tônico vigoroso, a oração vem estabelecendo equilíbrio e mantendo a paz em nós. Um tônico é isso para os mais velhos aqui, vão lembrar do biotônico Fontoura. Nós tomávamos quando crianças, as nossas mães se preocupavam em nos dar determinados tônicos para que a gente tivesse vigor, crescesse forte. Então tomávamos os tônicos que as farmácias antigas podiam nos oferecer. A oração é esse tônico vigoroso que vem robustecer a todos nós, vem nos dar essa qualidade de força, estabelecendo equilíbrio e mantendo a paz. A oração é uma energia poderosa, diz Joana de Ângeles. Por quê? Porque restabelece o ânimo do orante, daquele que faz a oração. Restabelece o ânimo e enquanto aquele que está orando procura sintonizar emocionalmente com as forças geradoras da vida. Quando oramos, nós mudamos a frequência vibratória e nos sintonizamos com frequências que nos oferecem fluidos mais salutares. A oração é vínculo de segurança para a preservação da lucidez mental nos objetivos elevados. Não nos deixe perder esse foco de algo melhor. E ainda ela faculta harmonia e júbilo ao percurso existencial, à nossa caminhada. Ela nos dá isso. E deveria então fazer parte mais frequente. É interessante que ela está usando como um cardápio escrito por um nutricionista, porque Joana diz assim, deveria fazer parte mais frequente do cardápio existencial, na condição de tesouro com possibilidades incomuns. É o cardápio, é aquilo que está estipulado como o bom para a criatura. Por conta disso, é que vai trazer então essas possibilidades incomuns para quê? Para o serviço da edificação interior. É este homem novo que está em construção. É esta criatura revigorada, é esta criatura mais forte, mais lúcida, mais plena. É essa criatura de melhores qualidades. Com esta alimentação espiritual mais saudável, ganhamos qualidades de espírito mais saudáveis também. Então, meus amigos, vamos ter que parar por aqui, nesse capítulo 12, que vai tratar da oração, do recorre à oração, mas já fica para esse fim de semana esses pensamentos para que a gente observe, né, a importância de subirmos a nossa vibração para não mergulharmos nessas dificuldades que o mundo tem nos apresentado. E não estamos aqui por acaso, estamos aqui como alunos que foram escolhidos mesmo para vivenciar provas mais difíceis às vezes, e sabemos então dar conta de tudo aquilo que está sendo solicitado. Confiemos em Jesus, confiemos na espiritualidade amiga, saibamos que a luz vence as trevas mesmo, não há como isso ficar da forma que está, é uma questão de um tempo, que nem sempre é o tempo que nós temos em vista, mas é o tempo de Deus, o tempo necessário para todos nós. Agradecemos a companhia, vamos fazer a nossa prece de Cáritas para encerrar nossa semana, já desejando a todos paz, tranquilidade e uma semana, um fim de semana bem gostoso, bem tranquilo para todos nós. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade,
Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Muita paz, que Deus abençoe, Jesus ilumine e até segunda-feira, se Deus quiser.